Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: Por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: De fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas, como dizem as Escrituras, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas vezes, nas 2 leituras, nós ouvimos uma palavra e a partir dela gostaria de iniciar a reflexão de hoje. Na primeira leitura, como no Evangelho, nós somos linkados, ou para usar uma imagem mais simples, como um alfinete que une 2 tecidos. Esta palavra mestre une a primeira leitura à segunda leitura, ao Evangelho, perdão. No Evangelho, Jesus é apresentado como mestre diante do espanto de Pedro. Mestre, é bom estarmos aqui. Na primeira leitura, portanto, a palavra mestre aparece com algo muito corriqueiro. Veja o que o apóstolo Tiago nos diz: Não hajam muitos que queiram ser mestres. O que isso tudo tem a ver com a transfiguração? É o que eu pretendo conduzir vocês, a começar por mim mesmo, nesta reflexão. Nós somos ensinados desde pequenos que para sermos respeitados e para sermos honrados, nós precisamos nos tornar pessoas grandes. Aí a gente cresce achando que ser grande é ser adulto, de fato crescendo em estatura. A gente se torna adulta e percebe que ser grande é ser tido na conta de mestre. Alguém que é sábio, alguém que é inteligente, alguém que é mais do que. No entanto, o cristão, porque é cristão, sabe que nós não somos mestres. Aliás, Jesus mesmo já nos disse: Não chameis neste mundo ninguém de mestre, pois um só é o vosso mestre. Mestre é aquele que vai à frente. Mestre e maestro tem a mesma raiz. O maestro é aquele que está na frente, né? Regendo lá o coral para que tudo siga o compasso certo. E por que esta questão para nós é tão complicada, tão delicada? São Tiago nos explica o porquê. Porque o mestre está sujeito a um julgamento mais severo.
As pessoas olham para o mestre e esperam que ele viva aquilo que ele ensina, enquanto nós mal conseguimos viver aquilo que nos propomos. E, no entanto, o mestre é uma pessoa considerada mestre porque ele sabe fazer bom uso das suas palavras, da sua língua. Aqui está um desafio para nós. A gente quer ser mestre, nós não precisamos de um mestre humano, porque o mestre humano já nos foi dado, é Jesus. Ele não só soube fazer bom uso da sua língua, como ele mesmo é a palavra. A palavra que nós precisamos é ele. Por isso, o nosso olhar precisa estar voltado para Jesus. Jesus não se contradiz. Ele não ensina uma coisa que ele não vive, pelo contrário, ele ensina aquilo que ele é. A verdade, o caminho, a vida. Se quisermos ser dirigidos por alguém, regidos por alguém, este alguém precisa ser Jesus. E não aquilo que nós achamos que Jesus é. É por isso que ele chamou aqueles 3 a quais nós sabemos muito bem o final da história. Pedro, que foi o primeiro papa, o primeiro a confirmar a igreja na fé. Tiago, o bispo de Jerusalém, foi responsável pela igreja em Jerusalém, no momento em que Jerusalém era ríspida ao cristianismo, ou seja, foi alguém que precisava dar testemunho. E João, o discípulo amado, que cuidou da Virgem Maria até a Assunção, e depois escreveu o que nós já entendemos hoje dos textos de alta teologia, o Evangelho de João, as suas cartas e o Apocalipse. Quem precisa ensinar precisa ter os olhos fixos no mestre. Quem quer ser bom cristão não pode desviar o olhar de Jesus. E olhando para Jesus, ele nos convida a, em determinados momentos na vida, subir montanhas. Primeiro, as montanhas mais difíceis de serem alcançados os seus picos, que são as montanhas que a gente vai colocando aqui dentro de nós. A montanha do orgulho, a montanha da vaidade, a montanha dos bens materiais, que de fato vão virando um monte dentro da gente, que nós, se não tomarmos conta, toma conta de tudo de nós. Quando a gente sobe esta montanha, nós conseguimos olhar para Jesus e ver quem ele é. Ninguém dá conta, meus irmãos e irmãs, de viver uma vida exemplar se não tiver uma motivação muito grande. A nossa maior motivação, portanto, não está em nós mesmos, porque ainda que nós consigamos grandes portentos, ainda somos muito pequenos para nos propor uma vida exemplar. Quem de nós tem a consciência tranquila de dizer assim: em tudo que sou, em tudo que faço, em tudo que penso, eu sou um modelo para os outros? Nós podemos ser exemplos em algumas coisas, mas em tudo nós não podemos. Porque, se formos sinceros, muitas coisas em nós precisam ser convertidas, mudadas. Se a gente quer realmente ser um mestre, ou aprender do mestre, a gente precisa ver Jesus como ele é. E o que Jesus é? Ele é Deus. Só a visão da glória de Deus nos ajuda a domar o órgão mais difícil de ser domado em nós, que é a nossa língua. Vejam, parecem 2 temas distintos: a transfiguração, que nos é mostrado no Evangelho, e o apelo à conversão a partir do uso da língua, que o apóstolo Tiago nos faz na primeira leitura. Mas não é. Sabe por quê? A pergunta que eu me fazia hoje, diante desses textos, é: o porquê refrear a nossa língua? De fato, é muito tentador falar ao léu, falar mal
dá prazer, né? A gente tem satisfação em falar de. É muito difícil a gente falar sobre alguém com profundidade, porque a gente só fala, na maioria das vezes, mal das pessoas, ou aquilo que as pessoas não conseguiram fazer de tão bom. E isso, no primeiro momento, de fato causa júbilo. Principalmente se eu tenho alguma divergência com a pessoa, ou se eu tenho algum outro interesse. O maior mal da igreja hoje chama-se fofoca, onde os cristãos são capazes de se degladiar um nas costas do outro, mas não são capazes de falar a verdade um com o outro. E isso não nos exime, porque, infelizmente, no clero é a mesma coisa. Nós não conseguimos refrear a língua. Parece que temos gosto de ver a pessoa caindo, e ao invés de ajudar, nós mais usamos a nossa língua para degladiar, para difamar, para ter a satisfação, às vezes, de falar aquela frase que todo mundo tem um certo gosto de dizer: eu avisei. O porquê nós somos assim? O porquê ainda nós não amamos o céu. Ainda não contemplamos de fato quem é Jesus e não estamos dispostos a viver uma vida aos moldes de Jesus, a viver um silêncio edificante. Nos custa às vezes, né? Parece que há um problema a gente encontrar uma pessoa e não ter nada a dizer. A gente tem que achar alguma coisa para falar. Olha, vou trazer um programa, porque é algo público. Por que um Big Brother Brasil tem tanta audiência? Porque tem assunto para a gente falar. A gente tem satisfação em vigiar os outros. E mais do que vigiar, nós temos satisfação em falar dos outros, projetando nos outros aquilo que nós não damos conta em nós mesmos. É por isso que o apóstolo Tiago nos exorta: quem consegue refrear a língua, consegue refrear qualquer outro instinto. Quem consegue domar a própria palavra e sabe o porquê diz e como diz, é capaz de se tornar de fato um grande mestre. E usa um exemplo do cavalo. O cavalo, ele é domado pela boca. A gente não presta atenção, mas nós nos tornamos reflexos daquilo que nós falamos. Até porque a própria palavra de Deus nos diz que a boca só é capaz de falar daquilo que o coração está cheio. A gente não se dá por atento que aquilo que eu falo dos outros diz mais de mim do que do outro. Dos meus rancores, dos meus limites, das minhas sombras, das minhas mágoas, das minhas impotências e das minhas frustrações e ressentimentos. Enquanto, na verdade, como nos custa falar bem de alguém? Para um pouquinho e pensa, vamos mudar a pergunta: quanto tempo tem que você não fala bem de alguém para outra pessoa? Bem de uma instituição. Eu vejo com pesar, tem gente que tem o orgulho de difamar a Serra da Piedade na primeira oportunidade que tem. Seja em qualquer meio, nas redes sociais, presencial, é incapaz de perceber o bem, as melhorias, mas pega aquilo que ela julga ser um dificultador, um defeito, para difamar. E aí não entra, não faz filtro entre a instituição, entre o padre, entre o bispo, e vai todo mundo no mesmo pacote. Mas quantas pessoas, às vezes, estou falando de nós, viu? Para a gente fazer o filtro e jogar cada um a carapuça onde precisa amarrar. Mas, por exemplo, e elogiar a Serra da Piedade? As pessoas que aqui vêm ficam encantadas com tantas coisas que aqui acontecem. E por que não dizem isso nas redes sociais? E por que não dizem, por exemplo,
que o valor que foi investido na conservação está tendo efeito ao encontrar aqui as praças limpas, organizadas, os banheiros com papel higiênico decente, sabão para lavar as mãos, por exemplo? Por que não diz da beleza natural? Porque nós não somos capazes, meus irmãos e irmãs, de olhar com os olhos de Deus. Nós continuamos olhando com uma visão distorcida, nós mesmos, o mundo que está ao nosso redor e as pessoas que convivem conosco. E sabe por quê? Porque o céu para nós ainda é teoria. Nós ainda não queremos morar no céu. Nós preferimos um prazer efêmero, banal e que causa tanto mal, tanto para quem fala quanto para quem ouve, como a satisfação de difamar ou caluniar, do que a satisfação de ver a glória de Deus. Quem realmente está apaixonado por Jesus não tem tempo para ficar perdendo com coisas que não levam a lugar nenhum. Quem realmente conseguiu olhar para Jesus e ver nele esse mestre, não vai gastar a sua vida com coisas que não edificam. Vai ter olhos sim para Jesus e vendo em Jesus aquilo que não dá conta, superar os seus limites para cada vez mais poder subir ao monte para ficar com Ele. Vejam os santos, vejam Nossa Senhora. A gente não consegue nem imaginar olhar para a Virgem Maria e pensar em Maria fazendo fofoca de alguém. A gente não consegue imaginar olhar para São José, um homem viril, de fé, e pensar São José perdendo tempo na roda de amigos, com conversa fiada. Por quê, meus irmãos? Porque de fato é verdade. Quem tem os olhos para Deus não se importa com essas coisas tão banais do mundo. É difícil da gente pensar uma pessoa que se esforça para ser santo, gastar tempo lendo uma revista de, sei lá, de fofoca, não sei nem se existe isso, porque o povo hoje não compra revista, né? Mas eu sou da época que, por exemplo, minha mãe ia lá e falava, compra lá para ver o que vai ter no episódio da novela seguinte, né? Não sei se existe isso ainda. Deve existir em página, em rede social. Mas estou falando disso. Quem realmente está interessado em viver as coisas de Deus, não vai abrir mão do tempo tão precioso que é o tempo presente para gastar com coisas que não levam nada a lugar nenhum e que não edificam. Aqui vale, o padre precisa dizer isso, a máxima de Platão sobre o uso da língua. O que eu vou dizer de alguém é verdadeiro? Se for verdadeiro, ok, eu tenho que me fazer mais uma pergunta. Se não for verdadeiro, eu não vou falar. Porque o primeiro compromisso nosso é com a verdade. O segundo compromisso que Platão diz, né? Se aquilo que eu vou falar de alguém for verdadeiro, é necessário que eu fale o que eu vou dizer a quem eu vou dizer? Veja, a pergunta é a verdade, a necessidade. É necessário? O que eu vou dizer realmente tem importância? Se não tem, não há por que ser dito. Se tem, eu ainda tenho que fazer mais uma pergunta sobre a bondade. O que eu vou dizer de verdadeiro e necessário vai fazer bem para a pessoa de quem eu estou me referindo? Se em tudo isso a resposta for não, o que eu tenho para dizer é completamente banal e não edifica nem a mim que falo, nem a quem ouve e nem de quem eu falo. Mas a gente só consegue passar por esse filtro se a gente tem os olhos fixos na glória de Deus. Se a gente consegue olhar para Jesus e ver de fato que Ele é o que nós precisamos tanto. E se eu tenho de falar de alguém, esse alguém precisa ser Ele, até porque é isso que o Pai nos pediu. Ele é o Filho muito amado, escutai-o. Que hoje, meus irmãos e irmãs, nós sejamos como Pedro, Tiago e João, que fazem a experiência de subir um monte, não para ter mais motivo para fazer fofoca, mas para olharem para Jesus. Para que olhando para Jesus, a gente se encante com Ele de tal maneira que a gente tenha motivos concretos e reais
para refrear a nossa língua. Porque se formos capazes de frear a nossa língua, nós vamos ser capazes de frear qualquer outro desejo que vai nos confrontar com o céu. Qualquer outro. Por quê? O porquê talvez nos custe dizer, ainda mais que o tempo já se foi. Mas o para quê é evidente. A gente só faz aquilo que a gente ama. O desejo nosso é amar Jesus, para que em tudo aquilo que fizermos, por palavras ou obras, nós possamos mostrar que damos testemunho da ressurreição. Que nós aprendemos com um único mestre, que é Ele, que mais vale dar a nossa vida, omitir aquilo que às vezes nos custa tanto por amor a Ele, do que fazer desta vida um inferno para nós mesmos e para tantas pessoas. Como reinaria a concórdia entre as nações se a nossa medida fosse Jesus? Como dentro da nossa casa seria um ambiente mais agradável, mais aconchegante, se a medida das nossas palavras fossem o próprio Cristo? Como dentro da igreja nós seríamos de fato um povo mais santo, se a glória de Jesus fosse o critério, a medida e a meta nossa. Por isso nós precisamos transfigurar, deixar que a luz que brota do seu rosto ressuscitado transforme as trevas do nosso coração, para que a cada dia a gente esforce naquilo que dá conta para sermos diferentes e fazermos melhores, não para ser grande, não para ser visto, nem para ser aplaudido, mas por amor a Ele e para poder contemplar eternamente esta glória que agora, como que um aperitivo, desfrutamos neste altar e que nos é dada em fartura no céu. Que o Senhor nos ajude a sermos cristãos de verdade, a amarmos a Jesus de verdade, para sermos verdadeiramente testemunhas da palavra que edifica, que não é uma doutrina, nem um livro, mas é uma pessoa. É Ele, o Senhor, que está vivo, ressuscitado e nos convida a cada manhã a contemplar a glória dEle para sermos melhores e fazer o mundo um lugar melhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa